A liberdade é um dos maiores desejos do coração humano. Desde o início dos tempos, o homem busca ser livre, livre das amarras do mundo, das cadeias do pecado e das limitações que o impedem de viver plenamente. Mas o que muitos não percebem é que a verdadeira liberdade já nos foi dada como um presente. Fomos predestinados para ser livres. Em João 8, versículo 36, Jesus nos diz: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Essa liberdade, no entanto, não é apenas um estado passivo. Ela exige de nós ação, escolha e compromisso. A liberdade em Cristo não significa ausência de responsabilidade. Pelo contrário, ela nos convida a assumir um papel ativo em nossa jornada espiritual. Para viver essa liberdade em sua plenitude, há 4 coisas essenciais que precisamos fazer: reconhecer a graça de Deus, renunciar ao pecado, buscar a verdade e amar a Deus e ao próximo. Cada uma dessas ações nos conduz a uma vida mais autêntica e alinhada com o propósito divino. Essa jornada não é apenas sobre alcançar a liberdade, mas sobre mantê-la. É um processo contínuo de crescimento, aprendizado e transformação. E, ao longo desse caminho, podemos nos inspirar em grandes pensadores da fé, como Santo Agostinho, cujas reflexões nos ajudam a entender melhor o que significa ser verdadeiramente livre. Mas, acima de tudo, é na palavra de Deus que encontramos a base sólida para essa liberdade. Ela nos guia, nos corrige e nos capacita a viver de acordo com a vontade dele. A liberdade começa com um reconhecimento profundo e sincero da graça de Deus. Não podemos nos considerar verdadeiramente livres sem entender que fomos resgatados por um amor que não merecemos, mas que nos foi dado gratuitamente. Em Efésios 2, versículo 8, lemos: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus." Essa passagem nos lembra que a liberdade não é algo que conquistamos por nossos próprios méritos, mas um presente divino, oferecido por meio da graça. No seu livro, Confissões, Santo Agostinho relata que a graça de Deus não encontra homens capacitados, mas os capacita. Essa afirmação nos leva a uma reflexão poderosa. Não precisamos ser perfeitos ou prontos para receber a graça de Deus. Na verdade, é justamente nossa fraqueza e nossa dependência dele que nos tornam receptivos à sua ação transformadora. A graça nos alcança onde estamos, mas não nos deixa como estamos. Ela nos capacita a viver uma vida nova, cheia de propósito e liberdade. Reconhecer a graça de Deus exige humildade. É preciso admitir que, sozinhos, não temos condições de nos libertar das amarras do pecado ou das limitações que nos oprimem. Essa humildade não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Quando reconhecemos que dependemos totalmente de Deus, abrimos espaço para que Ele atue em nossas vidas de maneira poderosa. Em Tiago 4, versículo 6, somos lembrados: "Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes." A graça de Deus não apenas nos liberta do pecado, mas também nos capacita para uma vida de santidade e serviço. Ela nos transforma de dentro para fora, renovando nossa mente e nosso coração. Em Romanos 12, versículo 2, somos exortados: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Essa transformação é um processo contínuo, conduzido pela graça e pela ação do Espírito Santo em nós. Ao reconhecer a graça de Deus, passamos a entender que liberdade não é apenas uma questão de não estarmos presos a algo, mas de estarmos conectados a alguém. Estamos ligados a Cristo, e é nessa conexão que encontramos a verdadeira liberdade. Como diz em João 15, versículo 5, "Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." A graça nos mantém firmes nele, e é nessa firmeza que experimentamos a plenitude da liberdade. A liberdade em Cristo não é apenas um presente recebido, é também uma escolha diária. E uma das escolhas mais importantes que precisamos fazer é a de renunciar ao pecado. O pecado, em sua essência, é uma força escravizadora. Ele promete liberdade, mas no final só traz cadeias. Em Romanos 6, versículo 18, somos lembrados: "E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça." Essa passagem nos mostra que a verdadeira liberdade só é possível quando nos afastamos do pecado e nos voltamos para a justiça de Deus. Renunciar ao pecado não é um ato único, mas um processo contínuo. Envolve reconhecer nossas fraquezas,
confessar nossos erros e buscar a transformação que só Deus pode operar em nós. Em 1 João 1, versículo 9, encontramos uma promessa poderosa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão é o primeiro passo para a libertação, pois ela nos coloca diante da graça de Deus, que nos purifica e nos restaura. Mas renunciar ao pecado vai além da confissão, envolve também uma mudança de mentalidade e de comportamento. Em Colossenses 3, versículo 5, somos exortados: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Essa mortificação não é algo que fazemos por nossa própria força, mas pela ação do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos capacita a dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Renunciar ao pecado também significa assumir uma postura de vigilância. Em 1 Pedro 5, versículo 8, somos alertados: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A vigilância nos ajuda a identificar as tentações e a resistir a elas, fortalecidos pela palavra de Deus e pela oração. Jesus mesmo nos ensinou a orar: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, versículo 13. Ao renunciar ao pecado, experimentamos uma liberdade cada vez maior. Essa liberdade não é apenas a ausência de culpa, mas a presença da paz e da alegria que vem de estar em comunhão com Deus. Em Salmos 32, versículo 1, lemos: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. O perdão nos liberta do peso do pecado e nos permite viver em plenitude, desfrutando da graça e do amor de Deus. A busca pela verdade é um dos pilares fundamentais para viver a liberdade em Cristo. Em João 8, versículo 32, Jesus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa afirmação nos mostra que a verdade não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade transformadora que nos liberta das ilusões, mentiras e enganos que nos aprisionam. No seu livro, Sobre a Verdadeira Religião, Santo Agostinho escreve que a verdade é como um espelho: quem a contempla, vê a si mesmo e a Deus. Essa metáfora nos ajuda a entender que a verdade nos revela não apenas quem Deus é, mas também quem nós somos. Ela nos confronta com nossas falhas e limitações, mas também nos aponta para a graça e o amor de Deus, que nos transformam e nos capacitam a viver em liberdade. Buscar a verdade exige um coração aberto e disposto a ser moldado por Deus. Em Salmo 51, versículo 6, Davi ora: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. A verdade não é algo que podemos encontrar apenas no exterior. Ela precisa ser internalizada, transformando nosso coração e nossa mente. É por isso que a meditação na palavra de Deus é tão essencial. Em Josué 1, versículo 8, somos exortados: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque, então, farás prosperar o teu caminho e, então, prudentemente te conduzirás. A verdade também nos protege dos enganos do mundo. Em Efésios 6, versículo 14, a verdade é descrita como parte da armadura de Deus. Estai, pois, firmes, cingidos com a verdade. Quando estamos firmados na verdade, somos capazes de discernir as mentiras do inimigo e resistir às tentações que nos afastam de Deus. A verdade nos dá clareza e direção, ajudando-nos a tomar decisões alinhadas com a vontade dele. Além disso, a verdade nos une a Cristo, que é a própria personificação da verdade. Em João 14, versículo 6, Jesus declara: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando buscamos a verdade, estamos buscando a Cristo. E é nele que encontramos a liberdade plena, pois ele nos liberta não apenas das amarras do pecado, mas também das ilusões que nos impedem de viver uma vida autêntica e cheia de propósito. Buscar a verdade é, portanto, um ato de liberdade. É um compromisso com a autenticidade, a transparência e a integridade. E, ao fazê-lo, nos aproximamos cada vez mais de Deus, que é a fonte de toda verdade e liberdade. A liberdade em Cristo encontra sua expressão mais plena no amor. Em 1 João 4, versículo 18, lemos: no amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo.
O amor é a força que nos liberta do medo, do egoísmo e de todas as amarras que nos impedem de viver em comunhão com Deus e com os outros. Quando amamos, experimentamos a verdadeira liberdade, pois o amor nos conecta ao coração de Deus e ao coração do próximo. Amar a Deus é o primeiro e maior mandamento. Em Mateus 22, versículo 37, Jesus nos ensina: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse amor não é apenas um sentimento, mas uma decisão de entregar nossa vida completamente a Deus, reconhecendo que Ele é a fonte de tudo que somos e temos. Quando amamos a Deus, nos colocamos em uma posição de dependência e confiança, e é nessa posição que encontramos a verdadeira liberdade. Mas o amor a Deus não pode ser separado do amor ao próximo. Em 1 João 4, versículo 20, somos lembrados: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? O amor ao próximo é a prova do nosso amor a Deus. É no relacionamento com os outros que demonstramos a autenticidade da nossa fé e da nossa liberdade em Cristo. Amar ao próximo envolve ações concretas. Em Tiago 2, versículo 17, lemos: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. O amor não é apenas palavras, mas gestos de bondade, compaixão e serviço. É visitar os enfermos, ajudar os necessitados, perdoar os que nos ofenderam e buscar a reconciliação. Quando amamos ao próximo, refletimos o caráter de Cristo e experimentamos a liberdade de viver como Ele viveu. O amor também nos liberta do egoísmo. Em Filipenses 2, versículo 3, somos exortados: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando colocamos os outros acima de nós mesmos, experimentamos a alegria de servir e a liberdade de viver uma vida centrada não em nossos próprios interesses, mas no bem-estar dos outros. Por fim, o amor nos une a Cristo e uns aos outros. Em João 13, versículo 35, Jesus diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é a marca distintiva dos seguidores de Cristo. É o que nos identifica como seus discípulos e o que nos capacita a viver em liberdade e comunhão.